Olá, eu sou Camila Queiroz, aluna de graduação de enfermagem da Unicristos, e eu venho aqui falar um pouquinho a respeito de um parasito, é o Trypanosoma cruzi. Então, ele é o agente etiológico da doença de Chagas, doença que foi descoberta por Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas em 1909, conhecido mais popularmente como Carlos Chagas. E ele identificou a presença do protozoário Trypanosoma cruzi em triatomídeos, que são insetos conhecidos como barbeiros. Mais na frente, ficou se sabendo que ela também poderia ser transmitida por meio de alimentos contaminados e não só diretamente pelo barbeiro. Em fala do transmissor, pode ser por um barbeiro, um percevejo. Este inseto ele tem hábito noturno, eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue, eles vão atrás do hospedeiro em busca, na verdade, de sangue. E como que ocorre o contágio? Durante o ato de se alimentar, ou depois, os insetos, esses barbeiros, eles costumam defecar sobre a pele, onde ele extrai o sangue. Daí o homem coça o local e o parasita presente nas fezes, eles vão penetrar na pele. Outras formas seria através de relação sexual, transfusão de sangue, ingestão de alimentos contaminados, leite materno, transplante de órgão, entre outras formas. E vamos entender um pouquinho a respeito do parasito, na sua posição sistemática. Bem, o Trypanosoma cruzi, ele está presente no reino protista, no filo Sacomastigófora, na classe Zoomastigófora, na ordem Kinetoplastida, a família é Trypanosomatidae, o gênero é Trypanosoma e a espécie é Trypanosoma cruzi. E esse parasito, ele é heteroceno e euriceno, e a sua multiplicação se dá por divisão binária, ele é assexuado. E onde que ele se desenvolve, Ele vai se desenvolver no sangue ou tecidos, tanto de gambás, tatus, morcegos, ratos, coelhos, cães, gatos ou, como é mais conhecido, no tubo digestivo de hemípteros hematófagos, que são os barbeiros ou percevejos. Isso aqui a gente pode ver a morfologia, as formas como esse parasito ele pode ser encontrado. São 3 formas: a epimastigota, a mastigota e tripomastigota, que a gente vai ver mais detalhadamente a respeito de cada uma delas. Primeiro, a mastigota, essa forma que vocês estão vendo aqui, Ela tem uma forma arredondada e sem flagelo. O núcleo e o cinetoplasma, eles não podem ser observados em microscópio óptico e está presente na fase intracelular, ou seja, durante a fase crônica da doença. Esse aqui é na forma epimastigota. Ele já vai apresentar um tamanho variável com um formato alongado e um núcleo semicentral. Essa forma ela é encontrada no tubo digestivo do barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas. E por fim, a tripomastigota. A tripomastigota ela apresenta esse formato alongado e fusiforme, que pode ser em formato de C ou S. É a forma presente na fase extracelular que circula no sangue, na fase que é a fase aguda da doença. Essa é a forma infectante para os vertebrados. Então, aqui a gente pode observar o ciclo biológico presente no homem. Então, como que acontece? Nesse número 1, a gente pode ver que o inseto ele vai picar o homem e vai defecar em cima do homem, podendo ser ao mesmo tempo. Então, nesse momento, o tripomastigota ele passa para a ferida, pelas fezes do barbeiro. No momento 2, os tripomastigotas ele invadem as células, onde eles vão se transformar em amastigotas. Nessa fase 3,
Os amastigotas multiplicam-se dentro das células de forma assexuada, né? Então, esses amastigotas, eles transformam-se em trimastigotas e vão destruir as células, saindo para o sangue. Aí tem um retorno, onde os trigomastigotas, eles invadem novas células e regiões diferentes do corpo que invadem e onde se multiplicam como amastigotas. Nessa fase 5, os tripanomastigotas sanguíneos, eles vão ser absorvidos por um novo inseto em nova picada, ou seja, um homem que está com a forma infectante, vem outro inseto, o hematófago, se alimentar do homem, do sangue do homem, e nessa forma ele vai se contaminar absorvendo os tripomastigotas no momento da picada. Na fase 6, transformam-se em epimastigota, já no intestino do inseto, aquele inseto que se contaminou. Na fase 7, eles se multiplicam. Na fase 8, transformam-se em tripomastigotas, dando sequência ao ciclo. Bem, falando um pouquinho a respeito da doença de Chagas, né? A sua epidemiologia. Essa doença ela é presente nas Américas, sendo esta desde a América do Norte, parte da América do Norte, América Central e na América do Sul. No Brasil, aproximadamente 5 milhões de pessoas estão doentes, né, com essa doença. E a presença de reservatório do Trypanosoma cruzi e da aproximação cada vez mais frequente das populações humanas a esses ambientes contribuem, né, com a disseminação dessa doença. Doença que está principalmente nas populações mais pobres, interioranas, né, onde ainda há habitações em casa de taipo, que é um local onde esses barbeiros eles residem. Bem, os sintomas da doença de Chagas é febre, aparecimento de gânglios, crescimento de baço e do fígado, alterações elétricas do coração e ou inflamação das meninges nos casos graves. Na fase aguda, os sintomas eles duram de 3 a 8 semanas. Na fase crônica, os sintomas estão relacionados a distúrbios do coração, né, esôfago ou intestino. E como se dá a transmissão? Como já foi dito, pelas fezes dos barbeiros, né, onde a picada ele provoca uma coceira, que o homem vai coçar e vai facilitar a entrada do tripanossoma no organismo. Que também pode ocorrer pela mucosa dos olhos, do nariz, da boca, por feridas, cortes recentes na pele. Mas outra forma de transmissão seria o quê? Transfusão de sangue, ingestão de carne contaminada, de alimentos contaminados, né, como o açaí, a cana-de-açúcar, o caldo de cana, também via placenta. São algumas de mãe para filho, são algumas formas de transmissão. E como se dá a prevenção da doença de Chagas, né? Infelizmente, ainda não se tem uma vacina contra a doença de Chagas e a sua incidência ela está diretamente relacionada ao habitat, né? Casas de pau a pique, casas de sapê. Então, como se prevenir? Cuidando da conservação dessas casas, aplicando inseticidas, utilizando telas em portas e janelas, são também algumas medidas preventivas, né? E combater o inseto transmissor. É uma importante forma de transmissão, de prevenção. O diagnóstico dessa doença pode ser feito em 2 fases, né? Na fase aguda, é pela presença do parasito no sangue e na medula óssea, né? Ocorre o início de formação de anticorpos e é feito esse diagnóstico através da gota espessa e do esfregaço de sangue. E na fase crônica, né, há uma baixa parasitemia e presença de anticorpos. Então, o diagnóstico é feito no xenodiagnóstico, por testes sorológicos ou PCR. E o tratamento, como se dá? Principalmente pelo benzonidazol, que é nas formas agudas, crônicas, né, ou indeterminadas, e uso de antiparasitários, onde criança a dosagem é de 5 mg e adulto a dosagem é de 10 mg. Né? Outra forma de tratamento é através do ECG, do ecocardiograma semanal, né? Isso é para uma forma de controle. Para quem tem para quem está com a presença de megaesôfago, né, uma forma de
de tratamento seria através da dilatação endoscópica, e para a presença de megacólon, o tratamento seria através de dietas, laxantes, enemas. E a profilaxia é o controle do vetor, do barbeiro, é muito importante. Melhorar as condições de vida em áreas agrícolas. Ter mais atenção referente à doação de sangue, um maior cuidado. E, principalmente, vamos tratar os doentes. E aí, então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem e até o nosso próximo vídeo.